A memória é uma parte importante de todos nós. Aquilo que já fomos, o que somos hoje, o que ainda vamos ser. Os momentos alegres e, claro, os tristes também, que embora não sejam esperados, fazem parte e também carregam seu valor. E se tivéssemos um espaço para apresentar aquilo que já vivemos? Hoje o assunto é biografias e autobiografias. Pronto? Então pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. Tanto a biografia como a autobiografia apresentam textos com essência narrativa. Afinal, alguém está contando uma sequência de fatos e acontecimentos. A biografia, ela é uma escrita da vida de alguém. E essa pessoa, quando a gente se interessa por escrever da vida de alguém, essa pessoa é uma pessoa importante para a sociedade, para a coletividade. Então é importante a gente saber as ações dessa pessoa para a coletividade na qual a gente vive. Já quando se trata de tempo verbal, em geral são usadas frases no passado, em primeira ou em terceira pessoa. Uma biografia, nem sempre ela fala apenas da pessoa biografada, né? A biografia, o biógrafo geralmente vai escrever em terceira pessoa, uma pessoa que vai contar a vida do biografado. Então, essas ações que esse biografado, né, que vai desenvolver, são ações muito próprias, muito bons, que foram ações para a coletividade. E conhecendo a história, a gente vai conhecer a história dessa pessoa, a gente vai conhecer a história da coletividade. Porque nem sempre fica biografado só a vida daquela pessoa, mas também o contexto histórico e até o contexto geográfico daquela determinada sociedade. Por isso que é tão importante para a história local, ou a história da comunidade mesmo, as biografias. Ela vai se pautar não só nas referências do biográfico, do autor, mas também nos documentos históricos, né? E esses atos documentais vão ser importantes para o crescimento e o conhecimento dessa coletividade. A gente tem biografias de vários tipos. Por exemplo, Jorge Amado, com Navegação de Cabotagem, que ele fala que é a biografia que ele nunca, as memórias que ele nunca iria escrever. Ele não obedece à cronologia. Ele vai contando as ações que aconteceram de uma forma bem humorada, de uma forma bem simples, até autoirônica, né, de situações que aconteceram na vida dele, mas de uma forma totalmente atemporal. Ele não obedece uma cronologia, né? Por outro lado, a gente tem também em forma de diário, que é o quarto de despeso, que já obedece a essa cronologia, né? Então, assim, é uma escolha do autor. Às vezes, por biografado, às vezes ele nem lembra de todas as falas, né? É aí que talvez venha um momento de um pouco de ficção, quando tem essas falas, porque nem sempre a gente lembra do conteúdo de uma forma integral, mas não dos pequenos detalhes.
amigo Pedro Nava, em que navio embarcou? A bordo do Vestifalha ou a bordo do Lidador? Pedro Nava foi um dos maiores memoristas que a gente tem no Brasil. E ele fez as memórias deles, de alguns anos, lógico, não são todas, em 7 volumes. Então, é uma memória realmente muito detalhada, muito descritiva, e lados de história que a gente fica conhecendo do eixo São Paulo, do Rio, onde ele morou, e de Minas, onde ele trabalhou também. Detalhes, por exemplo, da epidemia da gripe espanhola, né? Então, ele vai descrever toda essa visão, essa perspectiva desses acontecimentos históricos, sociais, da época dele, como ele vislumbrou isso. Isso é um ponto muito importante para a história. Me conta, qual foi a última biografia que você leu? No Brasil e no mundo, diversas personalidades tiveram as suas histórias publicadas. É o caso da emblemática Princesa Diana, no livro Diana, Sua Verdadeira História, escrito por Andrew Morton, Van Gogh, em Van Gogh, A Vida, de Stephen Knight, além de Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre História e Memória da Universidade Federal de Goiás, a professora Maria Margarida passou a estudar biografias e autobiografias daqueles que nem sempre possuem as suas histórias contadas. E o que é o Centro Memória Viva? Ele é um projeto que já tem 14 anos de cadastros dentro da UFG. Ele não nasceu só na UFG, porque nós somos uma rede de pesquisadores no Brasil que participamos do Fórum de EJA, que é um movimento que reúne pesquisadores, professores, estudantes, sindicalistas, relação com gestão da escola, como secretarias de educação municipal, secretarias de educação estadual, e o próprio grupo de trabalhadores da educação vinculados aí aos ministérios. Então, o movimento dos fóruns de EJA, lá nos idos de 2010, nós já percebíamos a necessidade de que quem pesquisa a educação de pessoas trabalhadoras, que possa reunir o conjunto das experiências, das vivências que estas experiências trouxeram, e por isso nós começamos a montar uma rede nacional de pesquisadores que se preocupassem com história e memória. Para nós, a relação entre história e memória, ela tem a finalidade de dar espaço para que as pessoas possam contar as suas vivências. Então, sempre quando eu penso em história e memória, eu olho do ponto de vista da história, mas eu não deixo de olhar do ponto de vista daquilo que é a ambiência, eu diria de caráter também psicológico, que é poder motivar as pessoas a falarem de si. O que interessa saber? Para nós, pesquisadores do campo, interessa muito, porque para eu compreender se o Estado brasileiro está cumprindo a sua finalidade de garantir uma educação de direito para todas as pessoas, independente da idade, e isso é o que está na Constituição Federal de 1988, essa ideia de certificar as pessoas precisa ser investigada, porque, por vezes, o certificado não é conhecimento. Não é a garantia de que eu pude aprender, de que eu estive numa estratégia em que aquilo que é fundamental, que é o papel da escola, que é dar acesso à ciência, à produção do conhecimento, para com isso formar cidadãos críticos, e se isso foi feito ou não foi feito. E o certificado, por vezes, ele sela uma experiência rasa. E a gente tem tido nesses depoimentos, né, na narrativa desses sujeitos,
algumas comprovações dessas hipóteses. Quando a pessoa diz, eu queria aprender, eu não estava só querendo certificado. Já eu pego um depoimento de outro trabalhador que vai me dizer assim, eu, na verdade, só queria o certificado. Essas duas respostas para uma mesma pergunta em relação a essa questão da experiência de ter sido concluído a sua escolaridade com certificado, também nos dá uma oportunidade de diálogo com essas pessoas. A pessoa que me disse, eu queria aprender mais, eu não queria só o certificado, com essa resposta, isso me mobiliza a tentar compreender o que é esse saber mais. Essa busca pelo conhecimento vem de onde? O que ela significa para a vida dessa pessoa? Olá, amigos! Eu sou João Londe, poeta e escritor de Minas Gerais, assino com o pseudônimo de J. Londe. Sou imortal da Academia Internacional de Literatura Brasileira, com sede em Nova York, e também sou imortal da Academia Interamericana de Escritores, com sede em Fortaleza, Ceará. Trabalhei como professor de educação básica por 40 anos nas escolas públicas de Minas Gerais, e quando eu me aposentei, eu comecei a escrever uma série de livros sobre educação para passar avante o conhecimento que eu adquiri como experiência, né, ao longo de 40 anos. E nessa época eu percebi que muitos heróis da nossa história mineira, da história de Uberaba, da história do Brasil também, estavam esquecidos da história oficial. E uma dessas pessoas é Ana, conhecida como Ana Preta, uma mulher preta, pobre, marginalizada, que morava em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no século XIX, e resolveu acompanhar o marido, soldado, até a Guerra do Paraguai. Lá ela lutou bravamente, se transformando numa heroína. E hoje não existe nenhuma rua, nenhuma praça, nenhum monumento com o nome de Ana, que lembra a sua existência e os seus feitos gloriosos. Por isso eu resolvi investir, né, nessa história e fazer uma pesquisa assim, aprofundada nos anais das atas da Câmara de Uberaba, no Arquivo Público, no Museu de Arte Sacra, outros museus particulares, e conversar com pessoas que conviveram com pessoas, que ouviram histórias que remontam à época da Ana. E com isso eu refiz a trajetória, a biografia de Ana, vivendo aqui em Uberaba e lutando na Guerra do Paraguai. Escrever a biografia de alguém, gente, é tão importante porque mostra que pessoas comuns como nós podem fazer coisas espetaculares. Isso nos inspira, isso nos encoraja, né? E para escrever essa biografia, eu tive que ler várias biografias de outras pessoas e me inspirar em alguns biógrafos, como a Hermione Lee, a Josélia Aguiar, e outros biógrafos também. Espero que vocês gostem do livro Ana Preta, que está disponível na plataforma Clube de Autores, que é por onde eu publiquei, e também disponível na Amazon, na Estante Virtual, no Mercado Livre e outras plataformas virtuais. Ana é o retrato de uma pessoa que levou amor a um canteiro de guerra. O cenário era de guerra, de fome, de horror. E Ana foi lá e mostrou que o ser humano pode amar as pessoas mesmo no ambiente de guerra. Não abandonou o marido, trouxe o corpo dele para ser enterrado no Brasil e fez outras coisas também espetaculares que a transforma numa heroína nesse mundo nosso tão carente, né, dos nossos heróis. A história nos inspira e nos liberta. Vamos para uma pausa rápida, mas daqui a pouco voltamos com mais literatura. Numa tarde agradavelmente quente, mas com rajadas de vento que arrancavam o chapéu dos pedestres lá embaixo, Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu de uma jovem mãe entusiasmada. Era seu primeiro filho, num apartamento de 4º andar na cidade de Lisboa. Era 13 de junho de 1888, dia da festa de Santo Antônio de Lisboa, e a festança não era apenas religiosa. Em alguns anos, a folia enchia as ruas, principalmente em torno da Praça da Figueira. Ficava turbulenta demais, até violenta, com brigas e crimes estragando a diversão. Mas não em 1888. Pessoa,
uma biografia. Richard Zenit. E quais são as etapas necessárias para se reunir informações suficientes para se escrever um livro sobre a história de alguém? Quem se ouve ao longo do caminho? O livro é um resgate da memória do meu avô, um avô que infelizmente eu não conheci e sobre o qual eu tinha pouquíssimas informações, memórias esparsas de tias, de tios, da minha mãe. E eu pensei que seria uma história importante de ser contada, porque o meu avô era um homem comum, mas foi a pessoa que criou a minha família, né? A pessoa da qual eu ascendi, que é a minha descendência, né? Então eu não consigo precisar exatamente quando eu tive a ideia, mas quando eu tive, eu pensei em perguntar para as pessoas, mais objetivamente. E aí, como era meu avô, de onde ele veio, do que ele gostava. Mas no processo de entender qual era o meu projeto, eu pensei, não, o importante não é saber sobre o meu avô, é inventar o meu avô. O processo, o livro seria esse, né? Um neto querendo descobrir esse avô sem dados oficiais, sem fatos objetivos, né? Usar a imaginação e a fabulação como a principal ferramenta para contar essa história. Principal material de pesquisa foi a poesia, foi o afeto. Eu sabia, por exemplo, que o meu avô tinha uma barba grande, volumosa. Aí tem um poema sobre isso. Eu sabia que o meu avô gostava de criar porco, galinha. Aí tem um poema sobre isso. Então eu pego assim um dado muito pequeno e transformo isso em poesia. Foi essa a técnica, pegar do miúdo mesmo. Porque assim, mais importante do que saber a data exata em que ele nasceu é ter uma ideia de que ele, assim, bom, mais do que saber quando ele nasceu, é saber que ele é o pai da minha mãe e que da minha mãe vim eu, sabe? Existem coisas mais importantes do que saber exatamente onde ele nasceu, por exemplo. O primeiro poema, eu sei que ele era carioca, só isso que eu sei. E a partir desse fio, eu fui tentar entender quem era a mãe do meu avô, de qual lugar da periferia ou da favela carioca que ele teria nascido. O nome do meu avô era Armando Faustino Rosa. Eu herdei o Rosa dele. E o que inspirou o título, eu já estava há bastante tempo escrevendo o livro e sem título. Aí eu estava lendo uma antologia do poeta Roberto Piva. E eu encontrei essa expressão, Na Proa do Trovão. Eu achei estranho, forte. Eu achei o título ideal para contar, para exemplificar, para intitular a aventura que foi escrever sobre o meu avô e para mostrar a força dessa proposta, né? Porque eu poderia saber muita coisa sobre o meu avô, mas o que eu sabia é que era um homem forte e que toda a minha família veio na proa desse trovão que era meu avô. As sessões, elas têm a ver justamente com a biografia do meu avô. Eu quis traçar todo um trajeto do momento do nascimento dele, que é o primeiro poema, até a morte. Então, durante esse percurso, tem a descoberta dos amores, a paixão pela minha avó,
os filhos crescendo, a mudança para uma cidade, que foi a cidade onde eu nasci, e os vizinhos. Então, todas as sessões abordam esses temas. A passagem do tempo, a velhice, o casamento da filha, a primeira neta. Então, a ideia foi justamente, nesse contexto de biografia que o programa está tratando hoje, traçar essa ordem, essa linha do tempo. E as sessões são do começo ao fim da vida. Já quando o assunto são autobiografias, ou seja, quando publicamos histórias sobre nós mesmos, diversas personalidades publicaram obras sobre as suas próprias trajetórias. É o caso da atriz Viola Davis, da ativista por direitos sociais Malala e, claro, do grande líder Nelson Mandela. O traço biográfico e autobiográfico, ele é sempre algo que não pode ficar só na história da pessoa biografada. É necessário que a gente compreenda, inclusive, a encomenda, né? Quem encomendou essa biografia, havia uma razão para encomendar. E aí, eu vou citar 2 exemplos para você ver como é que são valiosos para a gente compreender o poder da autobiografia e da nossa área. Nós temos um autor de referência que é Eric Hobsbawm. Ele é um historiador e a gente pode dizer que ele foi o historiador mais longevo do século XX e que deu conta de tratar do século XX. E ele tem uma autobiografia que se chama Tempos Interessantes, uma vida no século XX. Se você ler esse livro do Eric Hobsbawm, você vai perceber, inclusive pelas primeiras páginas, ele já declara isso, que a família não ficou muito satisfeita com ele, porque ele, de novo, né, se preocupa, como historiador, a colocar a vida dele dentro da história. A escrita de si. É assim que muitos estudiosos da literatura têm apresentado uma série de autores que escrevem sobre acontecimentos reais, mas nem sempre seguindo aquele formato tradicional de uma autobiografia. Nesse sentido, nomes como Annie Ernaux se destacam. Ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, a autora francesa é a voz responsável por livros como O Lugar, O Acontecimento e Os Anos. Além disso, um outro exemplo é a autora estadunidense Maya Angelou, escritora, cantora e ativista política. Ao longo de sua vida, publicou o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, publicado em 1969. Muitas vezes, as biografias podem servir como instrumento para o acervo da história, uma forma de deixar registrado um retrato sobre uma época. Autobiografias e as biografias, todas elas estão cercadas de intencionalidade do sujeito que a produz, né? Seja ele mesmo falando de si ou o outro que fala, e é importante que nós, leitores, possamos limpar um pouco essa contaminação aí dos interesses, mas, sem sombra de dúvida, eu diria que é uma forma, um texto, primeiro, muito atraente, né? Muito gostoso de ler, pelo menos eu sou suspeita, porque eu gosto muito, faz todo sentido ter uma boa biografia, lê-la com essa intencionalidade de enxergar para além dela, mas também se beneficiar daquilo que é o gosto, né, de conhecer pessoas por si mesmas ou por aqueles que o biografaram, né? E eu acho que é sempre uma boa recomendação. Um grande exemplo disso é o Diário de Anne Frank, livro que, ao contar sobre a vida de uma personagem, ultrapassa o individual e o singular, para representar uma dor coletiva que ultrapassa gerações. E que tal exercitar a contação de histórias? Chegou a hora do nosso exercício.
O melhor trabalho que a gente tem como autobiografia é resgatar o diário. Escrever o diário no seu dia a dia, como que você fez, o que você fez, o que você lembra, quais são as suas impressões naquele dia, ou o acontecimento que teve naquele dia, quer seja um acontecimento social, um acontecimento histórico, uma viagem que você fez, fazer uma descrição sobre a viagem, sobre o espaço que você esteve, sobre uma festa que você participou. Aí você começa a desenvolver a escrita autobiográfica. E a biografia, escrever sobre uma pessoa que você conheça, que você tem interesse em mostrar para a coletividade, uma pessoa importante para você, né? E para a coletividade, o seu espaço, escrever um pouquinho sobre a vida dessa pessoa e sobre a importância dela na sociedade aonde você vive. Eu acredito que mereço estar na história e que a minha história merece ser contada. É o que disse a atriz Viola Davis. O Literando de hoje chegou ao fim, mas todo dia é um bom dia para você reparar nas histórias que acontecem ao seu redor. Até o próximo episódio. Paz. Em todo lar, toda rua, toda aldeia, todo país. Esse é o meu sonho. Educação para toda criança do mundo. Sentar numa cadeira e ler livros com todas as minhas amigas em uma escola é um direito meu. Ver todo ser humano com um sorriso de felicidade é o meu desejo. Eu sou Malala. Meu mundo mudou, mas eu não.